Sou diácono Tilberto, cooperador da paróquia São Francisco de Assis, na Gabriela. Este mês de outubro, mês missionário, mês do Rosário, nós vamos usar os vídeos produzidos por Betinho. Ele é um missionário carismático e nós vamos aprender a viver a história da fé dos santos em nossas vidas. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e... Eu quero estar envolvido em santidade. Olá, paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje é dia 25 de outubro e o santo do dia é Santo Antônio de Santana Galvão. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão de França, capitão-mor da província e terciário franciscano. Sua mãe era Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros de Pindamonhangaba. O casal teve 11 filhos. Eram cristãos caridosos, exemplares e transmitiram esse legado aos filhos. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas ao lado do irmão José, que já estava no seminário de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a semente da vocação religiosa. Aos 21 anos, Antônio decidiu ingressar na ordem franciscana. Recebeu o hábito franciscano no noviciado de Macacu, Rio de Janeiro, pertencente à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Sua educação no seminário tinha sido tão esmerada que, após um ano, recebeu as ordens sacerdotais. Em 1762, uma deferência especial do Papa, porque ele ainda não tinha completado a idade exigida. No dia 24 de julho de 1762, foi transferido para o convento São Francisco, no Largo São Francisco, em São Paulo, para continuar os estudos de filosofia e teologia. Nesse convento ele viveu durante 60 anos. Em 1768, concluídos os estudos de filosofia e teologia, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento São Francisco. No ano seguinte, foi nomeado confessor do recolhimento, onde conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, figura que exerceu papel muito importante em sua obra posterior. Irmã Helena era uma mulher de muita oração, de virtudes notáveis. Ela relatava suas visões ao Frei Galvão e nelas Jesus lhe pedia que fundasse um novo recolhimento para as jovens religiosas, o que era uma tarefa difícil devido à proibição imposta pelo Marquês de Pombal em perseguição à ordem dos jesuítas. Apesar disso, contrariando essa lei, Frei Galvão, auxiliado pela irmã Helena, fundou em fevereiro de 1774 o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. No ano seguinte, morreu a irmã Helena. E os problemas com a lei de Pombal não tardaram a aparecer. O convento foi fechado, mas Frei Galvão manteve-se firme na decisão, mesmo desafiando a autoridade do Marquês. Finalmente, devido à procissão popular, o convento foi reaberto e o Frei ficou livre para continuar sua obra. Os seguintes 14 anos foram dedicados à construção e ampliação do convento e também de sua igreja, inaugurada em 1802. Quase um século depois, essa obra tornar-se-ia Patrimônio Cultural da Humanidade por decisão da Unesco. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo, fundou o recolhimento de Santa Clara em Sorocaba. Lá permaneceu 11 meses para organizar a comunidade e dirigir os trabalhos na construção da casa. Nesse meio tempo, ele recebeu diversas nomeações, até de guardião do convento de São Francisco, em São Paulo. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no Recolhimento da Luz. Durante sua última enfermidade, Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado pelas religiosas, que lhe prestavam algum auxílio e conforto. Ele faleceu com fama de santidade, em 23 de dezembro de 1822. Frei Galvão, a pedido das religiosas e do povo, foi sepultado na Igreja do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construíra. Depois, o recolhimento de Frei Galvão tornou-se o conhecido Mosteiro da Luz, local de constantes peregrinações dos fiéis, que pedem e agradecem graças por sua intercessão. Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II
em 25 de outubro de 1998 e canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI, em São Paulo, aqui no Brasil. A Igreja também celebra hoje a memória dos santos Baltazar de Chiavari, Crispim e Crispiniano. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós.